Hoje, a principal dor ou doença da sociedade é a ansiedade acerca do futuro. Jesus disse que os homens desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que estavam por vir. Obviamente que textos como esse estão sendo aproveitados de maneira descontextualizada, acrescentando dor sobre a dor às pessoas que já sofrem de desespero. Desesperar é deixar de esperar. Vivemos uma crise de esperança no mundo. Somos profetas da esperança. E a chamada escatologia, que versa sobre o futuro, as coisas por vir, não está ajudando muito. Na verdade, está atrapalhando bastante. Filmes, livros, como Deixados para Trás, conquistaram o imaginário popular, fazendo ainda mais adoecedor nosso ambiente interno da cristandade. A verdade é que não foi sempre assim. Na história do cristianismo, tivemos várias visões escatológicas sobre o fim, sobre os últimos tempos, bem diferentes. A crença sobre o futuro foi sempre marcada pela esperança. O livro de Apocalipse foi escrito para um povo que estava sofrendo, para que tivessem esperança. Ora, sem esperança no futuro, não existe energia no presente. Ou como diz Timothy Keller, o que acreditamos sobre o futuro é uma das melhores previsões de como agimos hoje. Hoje, ao invés de deixados para trás, quero propor a ideia revolucionária de sermos levados para frente. Seja bem-vindo ao nosso curso sobre escatologia, sobre o Apocalipse, sobre o fim de tempos. Encontrados no norte do Egito, os manuscritos de Nag Hammadi é uma coleção de textos gnósticos que impulsionaram a chamada literatura gnóstica. Chamados de os evangelhos gnósticos de Judas ou de Tomé, eles inspiraram o filme de Noé, ou Não É, de Russell Crowe. Para o gnosticismo, a terra seria má e o céu bom, a matéria má e o espírito bom. O mundo criado é um lugar perverso e sombrio, e as almas imortais devem esperar somente o momento de voltar pela morte ao seu verdadeiro lar. Você conhece algo assim? Então, o motivo principal de alguém se tornar cristão seria ir para o céu quando morrer. Crendo assim, nós rejeitamos o mundo físico e adquirimos uma visão do futuro que apela para a destruição desta ordem criada. Nosso destino final seria não material ou totalmente espiritual. Diferente disso, os evangelhos canônicos falam do reino de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Fala sobre um rei estabelecendo seu reino e sujeitando todos os inimigos possíveis. Como diz Isaías 32, verso 1, eis que reinará um rei com justiça e com retidão governarão os príncipes. É a versão do Novo Testamento de Apocalipse, capítulo 5, para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Temos nos evangelhos a teologia de uma nova criação, onde todo poder, toda autoridade, em todo o universo deverá se sujeitar ao Messias, onde a morte será vencida pela ressurreição, a entropia, o caos e a dissolução serão transformadas. Mas a Igreja Ocidental presumiu que o grande objetivo da fé cristã é ir para o céu. Para alguns cristãos, tudo que as Escrituras parecem dizer é como ir para o céu. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A expressão reino de Deus, quando empregada no primeiro século da nossa era, representa o governo de Deus. O governo de Deus tornando-se realidade
na terra. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Daniel capítulo 7, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Ou o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mas, entretanto, todavia, o gnosticismo é a doutrina que deu origem a muitas dessas crenças errôneas atuais do nosso mundo. O gnosticismo foi a principal heresia dos primeiros séculos da fé cristã, que substituiu a mensagem do reino de Deus na terra como no céu por uma mensagem dualista, fatalista e plasticista. Você vai me ouvir falar muito sobre isso. Os pais da igreja dos séculos 2 e 3 insistiram no resgate divino da ordem criada. Não somente no resgate de almas salvas dentre a ordem criada, mas a restauração completa da ordem criada. Os evangelhos canônicos, repito, Mateus, Marcos, Lucas, João, contam a história do resgate da criação e não da sua abolição ou do seu abandono. O propósito futuro de Deus não era resgatar pessoas do mundo físico, mas resgatar o próprio mundo. É o que eu gosto do teólogo N.T. Wright quando diz: Jesus de Nazaré inaugurou não apenas uma nova possibilidade religiosa, não simplesmente uma nova ética ou uma nova forma de salvação. Ele inaugurou uma nova criação. A palavra eternidade tem sido usada para remeter a um destino celestial, como que o céu estaria de algum modo fora do tempo, o céu estaria fora do espaço ou fora da matéria. Uma eternidade foi nos vendida então desencorpada e atemporal, mas essa não é uma ideia bíblica, é uma ideia de Platão. Para Platão, como para Buda, nosso mundo constituído de espaço, tempo e matéria é apenas uma ilusão. A era vindoura não está fora do espaço, do tempo e da matéria. Isso é Nag Hammadi. Isso é o Evangelho segundo Judas ou Tomé. Então, Lucas 18, verso 18, diz, e perguntou-lhe um dos principais, um príncipe: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Era o jovem rico que pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? O que na verdade ele queria dizer com essa expressão, vida eterna? É preciso encontrar o evangelho nos evangelhos. Para isto, temos que tirar os nossos óculos ocidentais e ver como um judeu do primeiro século. Na visão judaica, o que significava herdar a vida eterna? A expressão é zoia ionios, que se refere à vida da era vindoura. A antiga crença judaica dividia o tempo em dois aions. Aions. A presente era, Ha-Alam Hazer, e a era vindoura, Ha-Olam Rabá. Para entendermos isso, precisamos primeiro entender o que significa a expressão bíblica últimos dias. No dia de Pentecostes, Pedro citou a profecia de Joel, falando que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Nos últimos dias estavam se cumprindo ali, naquele momento, 2000 anos atrás, os últimos dias estavam se realizando. Paulo a Timóteo: nos últimos dias virão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, vis, dentre tantas outras coisas. Logo depois ele diz: foge, Timóteo, também destes. Ou seja, era algo que já estava acontecendo. 1 João 2, verso 18 diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Já estamos na última hora. Isso já está acontecendo por 2000 anos. Escatologicamente, o que isso nos diz? O que isso significa?
O que as Escrituras estão dizendo é que a presente era está sendo substituída gradativamente pela era vindoura. Os fundamentos já foram postos, como o fermento que leveda a massa inteira, como a semente de mostarda que plantada se torna um arbusto onde as aves dos céus vêm se aninhar, como a pedra cortada sem auxílio de mãos, que faz com que a estátua vire pó, lançada aos quatro ventos e enche toda a terra, a rocha eterna. Os judeus acreditavam que chegaria um dia que a era vindoura viria trazendo a justiça, a paz e a cura ao mundo que geme e que sofre nessa presente era. Então, se anuncia um dia perfeito, a restauração de todas as coisas, como diz Pedro no capítulo 3 de Atos, verso 21, os céus o retêm até o tempo da restauração de todas as coisas, de tudo, porque ele veio conectar tudo e todos a ele. Então toda a criação está tendo agora o seu próprio êxodo. Assim como as pragas no Egito, as 7 taças de Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas apontam para o julgamento de todos os faraós, para o julgamento de todos os falsos deuses no nosso mundo. Nos evangelhos, Jesus anunciava que um mundo totalmente novo estava nascendo e que essas dores de parto eram justamente para esse nascimento, as contrações e os espasmos eram uma nova humanidade surgindo, uma nova criação. Para Jesus, sua vida agora pode desqualificar ou qualificar você para essa era vindoura, como diz João 3, verso 16, você sabe o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida da era vindoura. Somos chamados a ser transformados, trazer a essa era, a era vindoura. Como diz Paulo aos Romanos, não vos conformeis com este aion, com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século. A palavra é aion, o presente século, a presente era. Transformai-vos pela renovação da sua mente, significa se preparar para viver com os valores do mundo vindouro já no presente mundo. Nossa vocação, então, é viver agora de uma forma que antecipa a vida eterna, porque, segundo João, nós já temos a vida eterna em nós. 1 João diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem Zoe Aionios, a vida da qualidade de Deus, a vida da era vindoura. Essas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Você foi capacitado por Deus, então, para viver no poder da era por vir agora. A vida da era vindoura de Deus já está em você. Então, quando o jovem rico chega e diz, bom mestre, leva uma sova, por que me chamas de bom? O que eu devo fazer para herdar a vida da era vindoura? Ele não estava perguntando a Jesus sobre como ir para o céu depois de morrer, mas sobre o novo mundo de justiça, de paz e liberdade que Deus prometera a seu povo no Antigo Testamento. Eles esperavam um Messias que os levasse a esse governo de paz e justiça, que o aumento do seu governo é paz sem fim. Isso significava que o jovem rico tinha em mente uma coisa diferente da que nós temos hoje. Mas apesar de querer dar a vida da era vindoura, ele estava preso às posses da era presente. No final da história, essa história do jovem rico, quando ele se recusa a vender tudo e dar aos pobres, abrir mão de tudo, Jesus disse aos discípulos,
o que ele havia perdido. Ele disse que quem abrir mão de casas, tesouros, posses, bens, receberia no presente 100 vezes e no porvir a vida da era vindoura. Então eu quero ministrar a você agora uma palavra sobre o poder da era por vir vindo sobre você, para que você tenha uma vida abundante, uma vida poderosa. Mas para isso você tem que liberar a entrega de tudo, como diz as Escrituras, que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou num campo uma pérola e vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E quando você anda com Jesus, você não pode levar muita coisa consigo, porque você sabe que é um mordomo das coisas que ele lhe deu emprestado, a fim de se mostrar fiel para possuir os verdadeiros tesouros do mundo por vir. Então diz a Bíblia: governa no meio dos teus inimigos. Deus está te dando poder para dominar, para reinar. Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir. Juízes da terra, governa no meio dos teus inimigos. Desafio você a acreditar que a vida é mais do que uma experiência voltada para o céu, na expectativa de escapar, fugir, sumir de repente. Mas é o treinamento para a eternidade, a fim de governarmos com aquele que é o Rei dos Reis. Então desafio você, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 17, a se apropriar do dom da justiça, que lhe faz uma pessoa perdoada e redimida, e da abundância da graça. Ora, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que você receba o poder da era por vir, da era do mundo que está se manifestando, para manifestar o domínio e o governo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.